A paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que presença. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sentido e desfrutado de tudo isso. Eu estava ali, eu não conseguia parar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Como o Senhor é maravilhoso, como a presença dele ela é derramada sobre nós aqui nessa noite. E tomara que você tenha realmente sentido essa presença. Tomara que teu espírito esteja livre, não aprisionado em outras coisas. Porque o que Deus derramou aqui hoje foi poderoso. Poderoso. A minha vontade era ficar aqui, queridos. E eu via o Senhor. Se você não viu, não sentiu nada, peça para que o Senhor liberte o teu espírito verdadeiramente. Quão grande foi a presença de Deus derramada sobre nós. Quão grande foi a glória de Deus. Por mim podia acabar o culto e todo mundo ir embora. Porque olha, glória a Deus. Eu me lembrei da minha adolescência. Eu me lembrei que uma vez eu saí carregada da igreja. Literalmente. Porque a presença de Deus, ela era tão grande, eu não conseguia parar de pé, eu estava arrebatada. E eu me lembro que meu pai me pegou no colo e me levou para casa. Eu fiquei mais algumas horas. A gente precisa ansiar por presença como essa. Não é mais pra gente viver de gotinha em gotinha, quando o Senhor tem um rio pra gente mergulhar. Não dá mais pra gente se contentar com pouco, quando Deus tem rios pra gente. E eu tava aqui e a glória de Deus que eu senti era tão grande que me fez lembrar. Eu falei, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E o Senhor me mostrava como se Ele olhasse de cima. E o Senhor me dizia, tá vendo a escuridão? E tinha uma luzinha acesa só. No meio de uma escuridão. E o Senhor dizia assim, essa é a luz da adoração. Essa é a luz da adoração. Aonde há um verdadeiro adorador, uma luz é acesa. Uma luz é acesa. E eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei tão triste, porque eu falei, uma luz no meio dessa escuridão, Deus. Eu dizia que a nossa igreja seja essa luz de adoração. Que a nossa igreja não seja uma igreja de momento, de movimento, mas seja uma igreja que te ama. Que te ama. Eu quero que você abra a palavra do Senhor Jesus comigo. No livro de Josué, capítulo 2, verso 1. Eu vou ser rápida, viu? Eu tenho aqui uns 10 minutos para fazer o que eu preciso, mas eu não preciso de muito. Enquanto eu estava ali, o Senhor foi trazendo ao meu coração o que Ele quer verdadeiramente de nós nessa noite. Então que você abra o teu coração, porque o negócio vai ser rápido, mas vai ser intenso. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Josué, capítulo 2. A partir do verso 1 vai dizer o seguinte: Josué, filho de Nun, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó.
eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: manda sair os homens que foram à tua casa. E lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: é verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançaram. Ela, porém, os havia feito subir à terra, ao terraço superior, e os escondera entre os talos de linho e arrumaram no terraço. Assim aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Simão e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos, os nossos corações se derreteram e ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima, no céu e embaixo da terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, como agi com bondade convosco, que também agistes com bondade para com minha casa, e dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte nossas vidas. Amém? O Senhor me trouxe a palavra de Raabe essa tarde. O Senhor me deu um tema. Dificilmente Deus me dá tema. E o Senhor me disse assim: o milagre do recomeço. E era tão lindo porque o Senhor me dizia assim: a gente sabe muito bem, conhece muito bem essa passagem, porque Josué está planejando atacar Jericó, e ele está ali, ele envia os espias, e eles vão lá sondar. E quando eles vão lá, Raabe vai permitir que eles fiquem na casa dela. E ela vai ali ter uma conversa com aqueles homens. Ela vai reconhecer o poder de Deus ali. Ela vai declarar e ela vai pedir salvação e livramento para a vida dela e para a vida dela. Mas o interessante é que o Senhor me dizia assim: quem era Raabe? Uma prostituta. Sem nome, cheia de rótulos, que carregava o peso das escolhas que ela fez. Mas era tão lindo porque quando ela, que não tinha nada para oferecer, decidiu naquele dia, naquele momento, que ela queria viver um milagre do recomeço na vida dela. Raabe podia só ter acolhido aqueles homens e ter-nos mandado embora no dia seguinte. Mas a Bíblia vai dizer que ela vê ali a chance de começar de novo. Que ali ela vê a chance de escrever uma nova história, de fazer algo diferente, de se livrar do passado, de se livrar das tristezas. Raabe vê ali a chance, e nela nasce a fé e o desejo de mudança, de viver algo totalmente diferente. E ela pensa: não posso perder a oportunidade. Esses homens estão aqui, eu já sei
Você precisa primeiro desejar os recomeços que Cristo nos deu a oportunidade de viver através da cruz do Calvário. A gente está querendo viver um monte de coisa do lado de fora. A gente está querendo viver um monte de coisa fora. A gente quer casa, a gente precisa de tantas coisas, a gente precisa. Mas o Senhor me dizia assim: o que eu tenho para oferecer é muito maior. Aleluia. O que eu tenho para oferecer começa do lado de dentro. O que eu tenho para oferecer é o recomeço para a tua vida, é o recomeço para a tua história, é algo novo para você. E o Senhor dizia: ela escolheu não só receber aqueles homens, mas ela escolheu e decidiu no coração dela que ela queria viver algo novo. E por isso ela vai romper com o medo, ela vai romper com o passado, ela vai romper com as dores, ela vai se encher de coragem e decidir. Lembrem de mim quando vocês vierem para cá. E sabe, fecha os teus olhos. O Senhor me dizia assim: aqueles homens não se importaram com quem era Raabe. Eles não olharam para ela: não, você é uma prostituta, a gente não vai te salvar. A hora que vier, vai ser um regaço, você vai estar no meio. Quem que é Raabe? Quem era Raabe? Qual era a história que Raabe carregava? E sabe, o Senhor me dizia assim: eu olho exatamente assim para você. E eu quero te dar o milagre do recomeço. Eu quero te dar o milagre de coisas novas. E eu não me importo com o ontem. Eu não me importo com o passado. Eu não me importo com os rótulos. Mas você precisa decidir viver algo novo. Você precisa decidir pegar a oportunidade que Cristo entregou para você na cruz do Calvário e se submeter a uma nova história. Isso não é Jesus que vai fazer por você. Isso é você que vai decidir viver em Jesus. Aleluia. E o Senhor me dizia: antes de você pedir qualquer outro milagre a mim, eu preciso que o teu coração anseie por viver o milagre do novo, o milagre do recomeço, e viver o milagre onde você deixa o passado para trás. O que te fizeram, te feriram. E você decide, porque eu consigo imaginar aquela mulher, a batalha dentro dela naquele momento, porque o inimigo não queria a salvação dela, menos ainda da casa dela. Você acha que foi fácil para ela falar com eles? Como para nós hoje. Imagina, você não é digna. Imagina, você não consegue. Imagina, você é fraco. Ah, mas imagina, e se você depois não conseguir? E o Senhor me dizia: nós ficamos paralisados nas nossas histórias, nos rótulos, nos medos. Nós ficamos paralisados naquilo que nos aconteceu, naquilo que nós vivemos. E isso se torna um peso para nós. Mas nós não tomamos a decisão e a fé, a consciência, a perseverança de dizer: Senhor, lembra de mim, Pai. Eu quero o milagre do recomeço na minha vida. Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Senhor, eu quero um milagre que o Senhor morreu na cruz para me dar. E foi o milagre de poder escrever algo novo, uma nova história. Independente do meu passado, independente daquilo que eu já vivi, independente do que eu carrego, o Senhor olha para mim e diz: ok. Se você deseja, é isso que nós vamos fazer. Aleluia. E era tão forte porque quando o Senhor trouxe hoje todo o contexto do culto, o Senhor me dizia assim: é dia de restaurar a identidade. Aleluia. Que o inimigo quer roubar de você todos os dias.
É dia de você viver o milagre da identidade restaurada, porque nenhum outro milagre vai vir se você não viver primeiro o milagre de entender quem você é em Cristo Jesus, o milagre de entender o teu lugar em Cristo Jesus, o que Ele fez por você, o que Ele fez para a tua vida, o que Ele fez para te oferecer uma nova história. Nada mais vai acontecer se você não entender o primeiro passo. E o Senhor vai dizer: a gente não tem constância porque não entende quem é em Cristo. A gente está dentro, daqui a pouco está fora. A gente está em cima, daqui a pouco está embaixo. A gente está forte, daqui a pouco está fraco, porque a gente não entendeu quem nós somos em Cristo Jesus. E por isso nós não alcançamos outros milagres que Ele tem para nós. E por isso nós não conseguimos viver e desfrutarmos de outros milagres. E era tão interessante porque ela não tinha visto nada que Deus tinha feito. Ela tinha ouvido falar: o povo aqui está tremendo, o povo aqui está morrendo de medo, está se derretendo de medo, porque nós ouvimos que o Deus de vocês abriu o mar, nós ouvimos as coisas poderosas que o teu Deus tem feito, e é esse Deus que eu desejo. Aleluia. Sabe o que o Senhor me dizia? O Senhor vem, Ele revela quem Ele é em cada culto, e você não confia nele o suficiente para entregar o teu coração para Ele inteiro. Você quer entregar só uma parte. Você quer entregar, ela podia dizer: olha, assim, vocês podem me salvar, mas eu não vou parar de prostituir, tudo bem? Eu só quero a salvação, eu só quero ficar viva. Ela decidiu mudar de vida. Ela decidiu: eu quero esse Deus, eu não sei a que preço, eu não sei como é que vai ser, mas eu não quero só para mim, eu quero para os meus. Eu quero para os meus também. Não salva só a mim, salva também meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Eu quero milagre do recomeço da minha casa toda. Mas antes eu entendi que sou eu que preciso me posicionar. Entendeu que ela tinha que tomar uma posição para que depois o milagre alcançasse o resto da casa, o resto da família. Raabe teve que entender que o ponto de início estava nela. Ela entendeu que ela teria que deixar coisas, renunciar coisas, decidir viver uma vida nova, para que então a família inteira tivesse o livramento e uma nova vida. Glória a Deus. E sabe o que o Senhor dizia? Nós dizemos que amamos, mas somos egoístas. Porque quando se trata de nós termos uma vida inteira entregue ao Senhor, porque daí Ele vai cumprir todas as promessas sobre as nossas vidas, nós não queremos. E o Senhor dizia assim: hoje, nessa noite, Ele marcou com você o milagre para que você possa começar de novo. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu posso te oferecer todo o resto, posso. Eu posso te dar tudo o que você pede, eu posso. Mas eu desejo te dar uma coisa: o novo. Eu desejo te dar uma coisa: a cura. A cura interna dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, a liberdade, a libertação, algo novo que fará com que você entenda quem você é, quem Ele te chamou para ser, o que Ele tem para a tua vida, e você mais do que entenda, mas viva isso. Aleluia. Mas Ele me disse assim: Raabe podia escolher viver da forma que sempre viveu. Podia. Mas ela decidiu no coração dela que não queria mais ser a mesma. Quando ela estava falando sobre Deus, ela não queria só o livramento de Deus, ela queria Deus. E hoje o Senhor te chama aqui e Ele pergunta: o que você quer? O que eu posso te dar? Ou quem eu sou? Você quer o milagre do que eu posso te oferecer? Ou você quer quem eu sou? A mudança na história que eu posso fazer, a mudança na tua vida que eu posso operar. O que você quer? O que é mais importante para você?
o teu coração. Eu quero que você fique de pé, porque minha hora já foi.